Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho, o filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Está no livro de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 17. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Reis e nesse vídeo eu falo de duas multidões. Em qual delas você está? Amados, Jesus como uma multidão de pessoas que o acompanhavam, que estavam entrando numa cidade chamada Naim, e se depara com uma multidão de pessoas que acompanhavam o funeral. Segundo a palavra, era filho único de uma viúva. Livro de Lucas, capítulo 7, versos 13 e 15, diz assim: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Bom, amados, nós percebemos aqui duas multidões. Uma saindo acompanhando uma pessoa falecida que estava sendo levada para ser sepultada. E uma outra multidão que entrava acompanhando Jesus. Agora eu quero que você se atente para esses dois episódios. Essas duas multidões representam dois momentos espirituais em que vive o mundo. A primeira multidão estavam acompanhando Jesus porque queriam receber os milagres, as curas e os alimentos que ele dava ao povo, além daqueles que o seguiam porque realmente acreditavam que Jesus era o Salvador que tanto esperavam. Aqui nós podemos fazer uma analogia entre essas duas multidões. Uma seguia a vida, a outra seguia a morte. Lucas 7, 16 e 17 vai dizer assim: Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Assim vive a humanidade, amados. Uns procuram andar seguindo os ensinamentos de Jesus, são alegres, felizes, vivem em comunhão com os irmãos, oram juntos, comem juntos, choram juntos e se alegram juntos. No livro de Atos 2, versos 42 a 47, nós temos o seguinte relato: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comunhão. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Porém, amados, outros seguem o caminho da morte eterna. Essas duas multidões ensinam sobre duas maneiras de vida, uma com Jesus, outra sem Jesus. Uma multidão seguia a morte, a outra multidão seguia a vida. A multidão que seguia a morte fez coro de tristeza e lamento, viviam na miséria, não têm comunhão com Deus, viviam na perdição. E olha o que diz lá no livro de 1 Coríntios 6, verso 8 a 10. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Provérbios 16, 25 ainda fala assim: há caminho parece ser direito ao homem, mas o seu fim é caminho da morte. O caminho de morte, amados, é o caminho da incredulidade. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou seu Filho único, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem
crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus está condenado. Provérbios 8:35 ainda diz assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. João 1:4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 6:47 e 48 diz que, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amados, que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E até o próximo vídeo.